Se a gente quer salvar o ano ainda, não pode passar dessa rodada. Salve massa! Sejam muito bem-vindos ao canal Flávio Antovi. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, compartilhe com suas redes sociais, acione o sininho de notificações, comente o nosso trabalho, comente onde você está falando, comente o que você está achando dos nossos quadros, o pré-jogo, o pós-jogo, o análise após 24 horas, dependendo da partida, e os curtinhos do Galo. Comente o nosso trabalho para ver se a gente pode melhorar e satisfazer o gosto da grande maioria. Afinal, vivemos num país democrático ainda. Vamos lá para o nosso raio-x. Curitiba e Galo pela 22ª rodada do Brasileirão. O jogo será no Couto Pereira, casa do Curitiba. E o confronto entre essas duas equipes mostram 46 partidas, sendo 12 vitórias do Curitiba, 6 empates e 28 vitórias do Galo. No Brasileirão, a sua grande maioria foram 42 partidas, onde todas essas 12 do Curitiba foram feitas nela, os 6 empates também, e o Galo 24 vitórias no Brasileirão. E as outras 4, 2 foram vitórias do Galo pela Série B, uma pelo torneio Robertão e uma pelo torneio Sul Minas. O torneio Sul Minas, vocês vão lembrar que eu já falei lá atrás. Eu vou deixar aqui no card aqui sobre o que eu falei do torneio Sul Minas, que foi um torneio para enfrentar o torneio Rio-São Paulo, que o Minas e o Sul do país tentou fazer. Dos jogos lá em Curitiba, o Curitiba foram 20 partidas, sendo que dessas 20 foram 10 vitórias do Curitiba, 3 empates com 7 vitórias do Galo, ou seja, não é jogo fácil em Curitiba. Então, desses 20 confrontos, 18 foram pela série, pelo Campeonato Brasileiro, e tiveram as 10 vitórias lá. O Galo conseguiu só 5 com 3 empates. Bom, o Curitiba, ele vem mudado para essa partida. O Curitiba, que ocupa hoje a 16ª posição, ele vem com a Muralha, possivelmente a escalação será Muralha, Matheus Alexandre, Chancelor, Lucas Castan, Luciano Castan e Egídio. Egídio, nosso velho conhecido, Piscininha, mãe, Piscininha. Tá lembrado quando ele jogava no Cruzeiro? William Faria, aquele que foi do América, o Bueno Gomes e o Bosquilha. O Bosquilha chegou. Eu ainda acho que ele deve talvez não entrar, mas ele é um bom nome para ocupar a terceira vaga do meio de campo. O Fabrício Daniel, Adrian Martinez e na frente o perigoso Léo Gamalho. Os cruzeirenses que vão lembrar bem dele aí, né? O Galo deve ir com arroz e feijão de sempre, que para mim não é o melhor time para jogar. Everson, Mariano, Nathan Silva, Júnior Alonso Arana, Alan Jair, Zaratio, Ademir, Hulk, Kenan. Para mim esse time não é o melhor. Eu ainda continuo insistindo. Guga tá na melhor fase do que o Mariano. O Rubens, ele não tá na melhor fase que o Arana, mas ele deveria ser titular pro time do Galo, dar moral para ele. Foi ele que perdeu o pênalti, foi ele que tacou peso nas costas de ter entregado uma classificação pela incompetência do seu Cuca de não ter conseguido vazar a defesa, a armação defensiva do Palmeiras com um jogador a menos. Ficou com medo de levar o contra-ataque, deixou 5 plantados atrás. Já comentei sobre isso, vou deixar aqui também, se vocês quiserem, ó, o comentário sobre essa análise. Ou seja, e dá raiva, sabe? Dá raiva às vezes. E na frente deveria ir com o Pavon, mesmo que seja pela direita. Eu iria com o Pavon e não com o Ademir. O Ademir caiu muito de produção em função do Turco. E ele não recuperou aquela fase boa que ele veio do América. Então eu acho que essas 3 mexidas deveriam mexer. E eu acho que o Hulk também está no último gatilho dele. Tipo assim, vamos ver se ainda dá para ser Hulk. Senão você vai tomar um banhozinho lá
vai ficar um pouquinho de molho lá no banco, né? Vamos fazer uns outros testes. Lembrando que Menin deu carta branca, os Menins, né? Deram carta branca pro Cuca fazer o que ele achar que seja necessário para voltar com o time ao nível do ano passado. Se uma das soluções, se uma das atitudes for para voltar ao time do ano passado, colocar alguns medalhões no banco, que seja, a começar pelo Hulk, para mostrar, para servir de exemplo. Aí sim é servir de exemplo. Bom, o Galo tem uma sequência de 5 jogos, além desse, que é a hora de dar aquela turbinada. Serão 6 jogos contando com esse, e que é para conseguir no mínimo 16 pontos. Ou seja, 6 jogos, 5 vitórias e um empate meia boca, que eu vou considerar o empate contra o América. Então, Curitiba hoje, amanhã, vitória. Goiás vai ser lá em Goiânia, é jogo difícil, não tem problema, vitória. Contra o América, vai ser no Independência, vou dar empate. O Atlético Goianiense supostamente será o jogo mais difícil, porque aquele negócio todo que ele está nas competições, não, ele vai vir com o jogo, com o time mesclado, ele não vai colocar força máxima, vitória. Bragantino, fora, em casa, vitória. O Avaí fora, jogar na ressacada é difícil, eu sei aquela história toda, vitória. Por quê? Fazendo esses 16 pontos, o próximo confronto é contra o Palmeiras. Aí se a gente ganha e faz essa histórica do jeito que eu fiz, em 21 pontos a gente vai ter conseguido 19. E a gente pode dar um salto lá para cima na tabela. É a esperança. Porque lá para cima, com essas vitórias, o time vai ganhar confiança, os adversários vão passar a ter um pouquinho mais de respeito, igual tinha ano passado, não vão vir tão para cima mais. Então tudo depende desse estouro agora. E esse estouro não pode deixar para ser outro dia. Tem que ser amanhã contra o Curitiba às 11 horas da manhã. Jogo difícil, jogo escaldante, mas vai ser pior pro Curitiba, que está acostumado com temperaturas mais baixas por causa da região sul, do que propriamente dito pro Galo, né? O Galo está numa situação um pouquinho mais amena, a temperatura um pouquinho melhor do que a do Curitiba. Vai ser ruim para os dois lados, então não tem essa. O negócio é não deixar perder a oportunidade. O Curitiba tá mal na tabela, o Goiás hoje está em 11º, o América está em 10º, o Atlético Goianiense está em 19º, o Bragantino está em 8º, o Avaí está em 15º, quer dizer, o Goiás, que está melhorzinho, está em 11º, nós vamos pegar em casa. O América é jogo em casa, mas eu considerei empate. O Atlético Goianiense é lá fora, mas o cara está em 19º. O Bragantino, que é em casa, o Bragantino está em 8º, mas é no Mineirão. O Avaí, que é lá fora, está em 15º. Então, quer dizer, não tem desculpa. Ou é agora, ou não é mais. Sim! Deixa eu falar para vocês uma coisinha. Parabéns, Cruzeiro! Conseguiram chegar ao 100º jogo na Série B. E como presente, um empate! Valeu, massa! Fiquem todos com Deus. Um abraço e até a próxima. Tchau!